Bora aprender matemática? O assunto hoje é potenciação. Vamos trabalhar a sua definição, ok? Então chama todo mundo, presta atenção, ok? Não esqueça do like, arruma, a cunha, vai! Potenciação. Vamos à sua definição. Na definição tem o seguinte: seja A um número real e N um número natural. Potência de base A e expoente N. É o número A elevado a N. A elevado a N. Tal que A elevado a zero é 1. Então, para início, qualquer número elevado a zero é 1. A elevado a N vai ser igual a N menos 1 vezes o A. Para qualquer N, onde esse N tem que ser maior do que 1. Dessa definição, decorre o seguinte: A elevado a 1, que é o A elevado a 1, é igual a A elevado a zero vezes A. Só que o A elevado a zero é quanto? Não é 1? 1 vezes o A é A. A elevado a 2 vai ser o A elevado a 1 vezes A. Só que A elevado a 1 é A. Tá aqui, decorre do anterior, né? A vezes A. A elevado a 3 vai ser o A elevado a 2 vezes o A. Só que o A elevado a 2 não é A vezes o A, então fica A vezes A vezes A, 3A. Então, quando eu tenho o expoente, o que será o expoente? O expoente vai determinar a quantidade de vezes que o número aqui, que é chamado de base, vai se repetir. Então, de modo geral, para que N natural e P maior do que 2, temos que A elevado a P é um produto de P fatores iguais a A. Então, por exemplo, eu tenho assim, A elevado a P vai ser o A vezes o A vezes o A vezes o A, e assim cansativamente. Aqui quantas vezes? P vezes, ok? Vamos aos exemplos práticos. Primeiro, menos 3 elevado a 2. Menos 3 é a base, então você vai repetir ela quantas vezes? 2 vezes, porque o expoente é 2. Então, menos com menos é mais. 3 vezes 3 é 9. Então, nós temos o quê? Que essa potência aqui, menos 3 elevado a 2, é igual a 9. Só que, se não tiver parêntese, significa que a potência está só em cima do 2. Então, fica igual a menos 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Então, fica 3 vezes 3, não é 9? Só que tem um menos. Então, aqui fica menos 9. Observe o seguinte, o menos 3 ao quadrado, o índice, a potência, né, ele só está em cima da base. A base é o 3, então só o 3 que vai se repetir. No caso, a base é menos 3, por isso é que o menos 3 se repetem. Ok? Vamos aqui para o terceiro item C. Aí, mesma coisa, menos, né? Aí, 2 vezes 2 vezes 2. Quanto é 2 vezes 2 vezes 2? É 8, só que tem um menos, Então fica menos 8. O item D, esse menos vai multiplicar o resultado. Só que aqui a base é menos 2, então vai se repetir a base 3 vezes. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Vamos analisar. Esse menos eu vou deixar por fora. Aí fica menos com menos é mais, com menos é menos. Menos 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Então, menos com menos é mais. Então, fica só o número 8. Ok? 8. Então, de modo geral, quando a base for negativa e o expoente for par, o resultado será positivo.
Se a base for negativa e o expoente for ímpar, ele será o quê? Negativo, ok? Por exemplo, menos 2 elevado a 4. Menos 2 elevado a 4. O expoente não é par. Se ele é par, ele vai ser positivo. 2 ao quadrado é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 16. Então, eu posso fazer direto, ó, 16. Se eu colocar menos 2 elevado a 5, ó, a base é negativa, mas o expoente é ímpar. Então, o resultado é negativo. Ok? 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 vezes, que é 32. 32. Fica negativo por quê? Porque o expoente é ímpar. Ok, pessoal? Vamos para frente com mais exemplos. Observe, ó, menos 3 elevado a 3. Mesma ideia, ó, menos 3 não é ímpar, o resultado é negativo. 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3, que é quanto? 27. Olhe, ó, menos 3 elevado a 3 é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Ó. Menos com menos é mais, com menos é menos. Ó. Menos. 3 vezes 3 é 9, vezes 3, 27. Ó. Mesma coisa, tá? Qualquer número elevado a 1 vai ser ele mesmo. 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 81, tá? Professor, eu quero fazer por cálculo, mesma coisa, ó, 3 elevado a 4. Aí você faz ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. 81. 1 elevado a 7. 1 elevado a 7 é 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele vai se repetir aqui, ó, 7 vezes, tá? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai ser 1. Então, significa o quê, de modo geral? 1 elevado a qualquer número vai ser 1, ok? Agora, se for menos 1 elevado a um número par, vai ser o quê? 1 positivo. Se for menos 1 elevado a um número ímpar, vai ser o quê? Negativo. Menos 1, tá bom? Vamos para mais exemplos. Observe aqui a mesma coisa. Ó. Vamos só repetir. 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Ok? Se for negativo, negativo, né? Aí, como é negativo, a gente vai repetir, só que com o sinal menos, menos 1 terço vezes menos 1 terço vezes menos 1 terço vezes menos 1 terço. No caso, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. O expoente aqui, não é par? Se o expoente é par, o valor vai ser positivo. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é 81. Ok? Professor, e aqui que não tem negativo, você pode botar 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Só coloque parêntese quando tiver a base negativa, ok? Então aqui, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2 vezes 2 é 8, ok? Qualquer número elevado a zero é 1, como definição lá do começo, tá? Qualquer número elevado a zero é 1. Aqui, menos, né? Aí 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que é quanto? 4. Aqui, menos, né? Esse menos de fora, eu estou repetindo. Aí eu vou resolver o de dentro. Como é ímpar, vai ser negativo. 3 a terceira é 3 vezes 3 vezes 3, que é 27. 2 a terceira é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Então, no caso aqui, menos com menos é mais. Fica, então, 27 sobre 8. Tá? Como é o par, menos 1, não é par? Fica positivo. Não é ímpar? Não é ímpar a potência? A base negativa, então fica menos 1. Tá? É importante que você saiba o seguinte, as principais potências é o 2,
O 2 elevado a 0 é 1. O 2 elevado a 1 é 2. O 2 elevado a 2 é 4. O 2 elevado a 3 é 8. O 2 elevado a 4 é 16. O 2 elevado a 5 é 32. O 2 elevado a 6 é 64. O 2 elevado a 8 é 128. O 2 elevado a 7 aqui, desculpe. 2 elevado a 7 é 128. 2 elevado a 8 é 256. O 2 elevado a 9 é 512. E por último, 2 elevado a 10 é 1024. Ok? Vou só corrigir aqui, ó. 2 elevado a 7 vai ser 128. O 3, ó. 3 elevado a 0 é 1. O 3 elevado a 1 é 3. O 3 elevado a 2 é 9. O 3 elevado a 3 é 27. O 3 elevado a 4 é 81. O 3 elevado a 5 é 243. O 5. 5 elevado a 0 é 1. O 5 elevado a 1 é 5. O 5 elevado a 2 é 25. O 5 elevado a 3 é 125. E o 5 elevado a 4 é 625, ok? Essas daqui são as bases mais utilizadas. É o que a gente, teoricamente, é para tentar fazer direto, tá? A gente vê o número e já coloca como base. 5 elevado a 3 é 8. 3 elevado a 4 é 81. E assim sucessivamente, tá bom? Então aqui, ó. 0 elevado a 7 é 0 vezes 0 vezes 0 é o próprio? 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. Só que esse menos aqui não faz parte da base, porque não tem parênteses. Então fica menos 1. Aqui, ó, fica menos, que não faz parte da base, né? Esse menos. Só que esse daqui tem um expoente ímpar, né? Então fica menos 1. Menos com menos é o quê? Mais. Ok, pessoal? Pois essa foi a nossa aula de potenciação, a parte da definição. Não esqueça de deixar seu like e compartilha, tá? Se inscreve no canal. Até a próxima aula e tchau, tchau, pessoal.